Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. E hoje iremos mergulhar no assunto Sistema Operacional Linux. Primeiro teoria e logo em seguida a prática. E isso tudo na aula de hoje. Então, vamos nessa. Primeiramente, vamos esclarecer o que é a GPL. GPL é uma licença que possui 4 pré-requisitos, ou como são chamadas, liberdades. Mas vamos resumir essa informação. Basicamente, as 4 liberdades são executar, estudar e modificar, redistribuir e, por último, distribuir suas versões modificadas. Então, para isso, foi criado um nome, copyleft. Como o próprio nome já nos indica, o copyleft é meio que o inverso do copyright. Copyright assegura os direitos autorais, já o copyleft assegura o acesso livre ao software livre. Mas PR, agora eu fiquei com uma dúvida. Nada é proibido na filosofia de software livre? Calma aí, pessoal, não é bem assim. Podem existir algumas proibições, sim. Inclusive, é proibido ter o código-fonte fechado. É meio lógico que se eu posso estudar e modificar o software, precisarei de acesso ao código-fonte, não é mesmo? E para isso criou-se a nomenclatura open source, que traduzindo seria o código-fonte aberto. Mas atenção para uma observação muito importante. Algumas bancas examinadoras às vezes traçam caminhos meio dificultosos, então pode acontecer de uma questão falar alguma meia-verdade. E nesse caso, você terá que entender o que a questão quer e responder, sem ficar se apegando muito aos detalhes. Entenda o que a questão quer e responda. Mas PR, por que você está dizendo isso? Porque agora nós vamos aprofundar o nosso entendimento para além do que já vimos até o momento em nossos estudos. Reflita conosco. Diante dessas liberdades apreendidas, um software livre realmente não poderá ser pago? Pois é, pessoal, agora vamos quebrar esse paradigma de que todo software livre é gratuito. Isso mesmo que você entendeu. Pessoal, se a filosofia de software livre me permite a modificação e distribuição, então é lógico que eu possa cobrar por isso. Embora a maioria dos softwares livres seja distribuído na forma gratuita, existe a possibilidade de que um software livre seja pago. Mais uma observação: mesmo com a possibilidade de ser pago, o código-fonte terá que ser aberto. Mas PR, eu já vi questões de concursos que falam que o software livre é gratuito. Exatamente, pessoal. Inclusive, nós já mostramos uma questão dessa para vocês. Mas a dica é: descubra o que a questão quer e responda. Nada de querer debater com a prova, tudo bem? Então vamos continuar. E antes de irmos para a prática da aula de hoje, vamos entender rapidamente o que é kernel. Pessoal, todo sistema operacional tem um kernel. Kernel é a matriz principal de um sistema operacional. Esse software é responsável pelo gerenciamento lógico de processos, de memória, de drivers de dispositivos e até de chamadas de serviços do sistema. E mais uma vez, nessa aula vamos quebrar paradigmas. Linux, na verdade, é só o nome do kernel do sistema operacional. Esse kernel foi idealizado e desenvolvido inicialmente por esse cara da foto, o Linus Torvalds. Esse cara foi o criador do Linux. Já hoje em dia, existe toda uma comunidade de entusiastas que ajudam a desenvolver e melhorar o kernel do Linux, porém ainda com a participação e análise do Linus Torvalds. Já as distribuições Linux, como podemos ver na tela, temos Linux Mint, Kali Linux, OpenSUSE, Ubuntu, Fedora, dentre tantas outras opções de distribuições Linux. As distribuições Linux são versões de sistemas operacionais que somam o kernel do Linux com coleções de aplicativos, incluindo dentro dessas coleções aplicativos de interface gráfica, suítes Office, entre outros. Inclusive, vocês lembram que no Windows nós aprendemos o prompt de comando? Então, no Linux nós temos o terminal. Então agora já está na hora de irmos para a prática. Vamos lá? E da mesma forma como fizemos no Windows, lá no prompt de comando, agora aprenderemos alguns comandos super importantes no terminal Linux. E de antemão já adianto que não precisa se assustar. Os comandos aqui são bem parecidos. A maioria ou é igual ou segue a mesma lógica vista lá no prompt de comando do Windows. Então vamos lá. Eu deixei uma máquina virtual já com o meu Linux Mint. Mas espera aí, você não ensinou como criar uma máquina virtual. Exatamente, pessoal. Se vocês querem um vídeo ensinando a criar uma máquina virtual para vocês utilizarem o Linux,
comenta aqui embaixo do vídeo que a gente faz esse vídeo para vocês. Então vamos continuar a aula de hoje. Vou abrir o terminal. Vou maximizar na tela. E vou aumentar o tamanho da letra, para facilitar que vocês visualizem. Inclusive, percebam que aqui tem um atalho. Então vamos lá. O primeiro comando de hoje é o equivalente ao dir do Windows. E o comando é ls. ls significa list, ou seja, vai listar tudo que tiver naquele diretório. Percebam que é muito parecido ao comando dir. E continuando, vamos para o comando cd. cd imagens, e ele abriu a pasta imagens. Inclusive, da mesma forma como no Windows, cd ... vai voltar para a pasta anterior, vai subir um nível naquela pasta. E para limpar a tela, comando clear. E aqui eu quero mostrar um comando muito interessante, chama pwd. Esse pwd é uma novidade para nós. Ele nos mostra o caminho completo de onde estamos nesse momento. Percebam que nesse momento eu estou na pasta home /icon. É exatamente a pasta do usuário. Seria mais ou menos o equivalente àquela pasta users que nós temos lá no Windows. Mas essa hierarquia de pasta do Linux nós iremos aprender na parte 2, ou seja, na aula que vem. Continuando, vou dar um clear e vou criar uma pasta. Lembram desse comando? Mesma coisa que o Windows. Então eu vou criar uma pasta chamada teste. Se eu der um ls, agora eu tenho a pasta teste. Percebam aqui. Inclusive, se eu for no explorador de arquivos, eu vou ter a minha pasta teste bem aqui. Clear novamente e vamos continuar. MV é o equivalente ao move do Windows. Então, se eu quero mover, eu vou digitar MV, a minha pasta teste, e o local para onde eu vou mover aquela pasta. /home, /icon, é onde nós estamos. Mas PR, como você digitou tão rápido? Simples, pessoal. Eu pressionei a tecla Tab. É uma tecla de atalho para completar o caminho. Vou apagar aqui novamente e percebam que eu só digito Doc e pressiono Tab. Dessa forma, ele completa com o nome do caminho que ele já sabe que existe naquele local. Inclusive, pessoal, essa tecla de atalho também funciona no prompt do Windows. Então vamos lá. Pressiono Enter e agora eu movi a minha pasta lá para dentro de documentos. Percebam que ela não está mais aqui. Eu vou dar um cd doc tab, abro documentos e aqui está a minha pasta. Limpando a tela, vamos para o próximo comando. E o próximo comando é rm, que seria o equivalente ao remove do Windows. Então, se eu quero remover a pasta teste, rm teste. Mas aqui, pessoal, nós temos uma observação. Aqui eu vou ter um erro. Vou pressionar Enter para você ver. O erro vai dizer que aqui é um diretório e ele não pode remover com o rm. Por que dá esse erro, PR? Simples. Porque aqui eu posso ter pastas ou outros arquivos dentro de teste. Então, se eu quero remover tudo, eu vou digitar rm -r. Esse parâmetro "-r", eu estou dizendo que eu vou remover de forma recursiva. Ou seja, se tiver pastas ou arquivos lá dentro, vão ser removidos também. Então agora eu vou pressionar Enter e removeu. ls, percebam que não tem mais nada na pasta documentos. E agora, pessoal, peço bastante atenção de vocês, porque esses próximos dois comandos caem muito em provas de concurso. O primeiro deles é o touch. Esse comando, ele vai fazer com que eu crie um arquivo vazio. Então, por exemplo, touch teste.txt, eu vou criar um arquivo vazio. ls, percebam que eu tenho agora um arquivo teste.txt. Inclusive, se nós formos no explorador de arquivos, nós temos o documento. E aqui eu vou abrir o documento e vamos digitar qualquer coisa. PR. Vamos salvar, Ctrl S, ou também arquivo, salvar. Fechando. Vamos voltar para cá. Agora, pessoal, nós vamos para um outro comando. Esse comando é o cat. Esse comando, ele nos permite mostrar na tela o que há dentro de um arquivo de texto. Ou seja,
cat-teste.txt, ele vai imprimir na tela o que tem naquele arquivo. Mas não se preocupe, nós vamos aprimorar esses comandos ainda em outras aulas. Inclusive, vou mostrar rapidamente o que também podemos fazer com esses comandos. Por exemplo, eu posso jogar um arquivo de texto lá dentro de teste.txt. Basta eu utilizar esse sinal de maior que. Vocês lembram que o arquivo teste.txt tinha o texto PR? Pois é, agora vamos olhar. Agora ele tem outro texto. Mas PR substituiu? Exatamente, substituiu. E nós poderíamos ainda não substituir. Por exemplo, teste PR. Basta que eu utilize dois sinais de maior que. Inclusive, se eu abrir o texto, tá da mesma forma. Mas não se preocupem, em outras aulas iremos aprimorar tanto o TOT, quanto o CAT, quanto o ECHO. E agora, vamos aprender como instalar softwares. Vamos lá. No Linux, eu posso instalar softwares da mesma forma que no Windows, baixando o software, clicando e instalando. Também posso instalar softwares vindo em gerenciador de aplicativos, por exemplo, VLC. Mas eu também posso instalar via linha de comando. Então eu digito apt-get install e o aplicativo. Porém, aqui nós temos uma observação. Nós vamos ter um erro. Pressionando o Enter, deu um erro. Percebam que ele deu um erro de permissão negada e também ele me perguntou se eu sou root. Mas o que é root, PR? Root é como se fosse o administrador lá do Windows. Então, nesse caso, eu vou precisar de permissão de root para que eu possa instalar o meu aplicativo. No caso, sudo apt-get install e o VLC. Esse comando sudo vai fazer com que eu seja root. Porém, ele vai me pedir a senha de root. E aqui ele me pede a senha. Eu digito minha senha. E agora ele está instalando o software que eu pedi. Ele pergunta se eu quero continuar. E agora ele vai instalar tudo. Vamos aguardar um pouco. A few moments later. E agora nós temos o VLC instalado. Percebam que se eu vier aqui, digitar VLC, eu tenho o reprodutor de mídia VLC. Mas PR, eu me perdi um pouco o que é sudo. É simples, pessoal. O sudo ele é um comando para que eu possa acessar a função de administrador, ou seja, de root. Ele vai me dar a autorização para instalar aquele aplicativo. Inclusive, se eu quiser instalar outros aplicativos agora que eu precise de sudo, eu vou ter que fazer novamente com o sudo. Porém, se eu quiser ficar permanentemente com o sudo, eu posso digitar sudo su, por exemplo, e agora eu vou ter o root. Percebam que ele até mudou o usuário. Ele tirou o usuário icon e colocou o usuário root. O usuário root no Linux, ele é um usuário administrador. Com esse usuário, eu consigo fazer tudo, acessar todos os arquivos e instalar o que quiser. Inclusive, é perigoso você deixar o acesso root para todo mundo. Nós veremos isso mais detalhadamente lá em segurança da informação. Mas vamos continuar. Para finalizarmos, nós vamos digitar o comando exit da mesma forma como lá no prompt do DOS e vamos finalizar o nosso terminal. Mas PR, lá no prompt do DOS nós tivemos o comando shutdown. Tem no Linux também? Tem sim, pessoal. Vamos ver. E aqui no Linux nós vamos digitar o comando shutdown e o parâmetro now. Se eu digitar o parâmetro now, que traduzindo é agora, ele vai desligar imediatamente o sistema. E agora vamos ver como tudo isso cai em provas de concurso. Vamos lá? Questão 1. É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade. Marque a alternativa correta que corresponde ao contexto acima.
Pessoal, questão fácil. Vimos na aula de hoje que isso descreve o item B, pessoal, kernel. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Qual o comando utilizado para instalar o postfix para utilizá-lo como um servidor no Linux Debian? E aí, pessoal, Linux Debian é uma das distribuições Linux. E qual o comando para instalarmos softwares pelo terminal? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Item A, apt-get install e o nome do software. No caso da questão, postfix. Questão 3. Nos sistemas operacionais do tipo Linux, qual o comando que permite criar novos arquivos em branco através de uma linha de comando? Pessoal, vimos na aula de hoje. E então, escolha um item e nós vamos conferir. Muito bem, pessoal. Item A, touch. Então vamos para a próxima questão. Questão 4. Quando o usuário de um sistema operacional baseado em uma das distribuições Linux padrão precisar usar um comando via linha de comando para listar o conteúdo de um arquivo de texto na saída padrão, o comando a ser utilizado para essa operação é o... Pessoal, a questão falou muito, mas nós sabemos qual é a resposta. Então, qual é a resposta que você marca? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Item A, cat. Quinta e última questão. Linux representa uma família de sistemas operacionais de código aberto, baseados no Linux kernel, o que inclui Ubuntu, Fedora e Debian. Essas distribuições possibilitam a execução de diversos comandos na modalidade prompt, como os caracterizados a seguir. Item 1. Permite encontrar o caminho para o diretório atual em que o usuário está. O comando vai retornar um caminho completo que começa basicamente com a barra inclinada. Um exemplo de um caminho completo é /home /username. E aí, pessoal? Já sabem qual é o comando, não é? pwd. O pwd vai retornar o local onde eu estou exatamente. Então vamos para o item 2. Permite visualizar arquivos armazenados em um diretório. Por padrão, esse comando vai mostrar os conteúdos apenas do diretório atual em que o usuário se encontra. E aí, pessoal? Já sabem a resposta, não é? Comando ls, não é, pessoal? Vamos conferir? E nossa resposta, como já imaginávamos, item C, pwd e ls. E como não poderia faltar, nosso versículo de reflexão. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas, capítulo 11, versículo 10. Fiquem com Deus e até a próxima.